Oi, gente, eu sou a professora Maiara, né? Hoje nós estamos com um cenário novo, então é a segunda aula sobre Primeira Guerra Mundial, tá? Então a gente já viu um pouquinho sobre Primeira Guerra Mundial, nós já vimos o contexto da Primeira Guerra, e hoje nós vamos continuar, né? Então, como a gente viu na aula passada, o que estava acontecendo na Europa? Já no século XX mesmo, no século XX a Europa já estava dividida em blocos, né? O primeiro bloco que era a Entente e o segundo bloco ali que era a Aliança, né? Lembra lá quem é que participava da Entente? Da Entente nós tínhamos a Inglaterra, a Grã-Bretanha, nós tínhamos a França e nós tínhamos também a Rússia. Então, essa era a Entente. E do outro lado nós tínhamos a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, e nós tínhamos também ali a Itália. Então, nós vimos na aula passada que o conflito em si foi muito pesado, né? Em 1915, a Itália muda de lado, e aí na Entente entra a Itália, entra também os Estados Unidos e o Brasil também. E a gente viu na aula passada o quê? Que a Primeira Grande Guerra, né, como é conhecida, ela foi muito violenta, teve muitas mortes, muitos armamentos começaram a surgir nessa época, como a gente viu, a guerra corpo a corpo já não era tão frequente, as pessoas tinham agora estratégias para poder matar outras pessoas. Olha, gente, que triste, né? As pessoas a tecnologia evoluindo e sempre a tecnologia ela vem com esse sentido de tornar as pessoas mais cômodas. Mas nesse caso aqui da Primeira Guerra Mundial trouxe muitas mortes. Então surge aí na Primeira Guerra Mundial armas como metralhadoras, lança-chamas. Também surgem as trincheiras. Então foi uma guerra que foi conhecida como a Guerra das Trincheiras porque foi uma tecnologia, foi um desenvolvimento na guerra que antes não tinha se visto, não acontecia as pessoas fazerem grandes trincheiras e ficar ali esperando os seus adversários. Então, essa guerra também ficou conhecida como a Guerra das Trincheiras. O que eram essas trincheiras? Lá no slide que eu vou mandar para vocês, tem as fotos das trincheiras. Geralmente são um espaço no solo que é aberto, né? O solo é aberto, tira-se terra e as pessoas ficam como se fossem acampamentos ali naqueles buracos, grandes buracos, e eram levados alimentos, eram deixados alimentos ali, né? Claro que a gente sabe que a Inglaterra fez campanha para poder as pessoas diminuírem o alimento, não comer tanto pão para poder fornecer para o exército, que a economia da Inglaterra estava quebrada. Mas, enfim, o que acontecia? As trincheiras eram como se fossem grandes acampamentos para que os soldados estivessem sempre prontos para o ataque, para vencer o inimigo no desgaste. Então, foi uma guerra conhecida como as Guerras das Trincheiras. E aí a Alemanha, como a gente viu nas aulas passadas, ficava aí dividida entre a parte ocidental, que era a França, a Inglaterra, e a parte oriental, que era a Rússia. E a Rússia, como a gente sabe, a Rússia estava perdendo feio, né? Muitas batalhas. Então, a Rússia se retira da batalha, a Rússia se retira, faz um acordo de paz e vai viver a própria questão política, a própria questão econômica ali com a Revolução Russa, que já é um assunto para outra aula. Respira, né? Falei demais. Então, gente, a Rússia se retira e os Estados Unidos entram na Entente. Quando os Estados Unidos entram na Entente, a guerra fica muito pesada. A Alemanha não consegue realmente controlar todos os movimentos da Entente. Tá? Ela está cercada por vários países que queriam a queda da Alemanha. Então, na frente ocidental, a Alemanha acaba perdendo e a Entente começa a invadir o território alemão. É nesse período aí, é nesse momento aí que Guilherme II ele é obrigado a se retirar do governo, se retirar do poder. E é nesse momento de conflito, gente, que a Alemanha vai declarar a sua república. Olha que engraçado, né? Foi no meio dessa confusão, foi no meio dessa euforia que a Alemanha vai se tornar republicana, independente, né? Independente. Nós vamos ver que não foi bem assim. Por quê, gente? Porque hoje nós vamos ver agora as consequências da guerra, principalmente para a Alemanha, né? Foi feito várias coisas, né, durante a guerra, que quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve que pagar todo o prejuízo. Claro que não foi só a Alemanha, né, gente? Todos os que estavam envolvidos causaram destruição, causaram morte, mas a Alemanha saiu como perdedora da guerra. E aí, como a Alemanha ela saiu como perdedora da guerra,
ela teve que assinar um tratado de paz. Esse tratado de paz não teve nada de paz. Por quê? Até teve o Wilson, que era presidente dos Estados Unidos, que até tentou ali fazer com que as nações elas se respeitassem, fossem devolvidas terras para a França, que o comércio pudesse crescer cada nação e que todo mundo ia, né, viver em paz, com harmonia, que ficou conhecido como 14 pontos de Wilson, mas não deu muito certo. A Entente queria mesmo era sugar tudo que a Alemanha tinha que pagar por tudo, né? Então foi feito aí, além do saldo enorme de mortes que nós já vimos na aula passada, a Alemanha vai ter aí que pagar com o Tratado de Versalhes. Eu falei na aula passada que era Tratado de Tordesilhas, né, gente? Não, não é não. É o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele foi colocado como um acordo de paz, mas você vai ver aqui, ó, que não tem nada de paz, não, tá? Que é mais uma opressão mesmo, é mais uma forma de tirar do país com o máximo que podia para poder sustentar sua economia, como a Europa sempre fez. A Europa sempre construiu a sua riqueza, explorando outros territórios na África, na Ásia, na América, no Brasil também. Nós vamos estudar nas próximas aulas da Primeira República. Então, a Europa construiu o império dela com exploração de outros países, de outras nações, de outros povos. E aí a gente vai ver aqui também que no Tratado de Versalhes fizeram a mesma coisa, só que agora com um país europeu, né, com a Alemanha. Já tinha conflitos entre eles muitos anos, né, século XIX, já tinha muitos conflitos entre eles, mas é aqui no Tratado de Versalhes que eles vão humilhar a Alemanha, vão colocar a Alemanha lá embaixo. Não é à toa que Hitler ele vai querer levantar a moral dos alemães, que ele vai levantar a autoestima dos alemães, e eles vão lá e vão simplesmente, simplesmente não, tem toda uma ideologia. Eles vão seguir aí Hitler, eles vão seguir Hitler porque eles estavam realmente com essa sensação de que eles tinham perdido a dignidade. Então, Hitler vem com esse discurso totalitário, querendo devolver a honra do povo alemão. E aí nós vamos conhecer que tratado de paz é esse, de paz, né? Olha, o Tratado de Versalhes, uma das primeiras coisas que tinha no tratado era devolver as terras para a França. Lembra que a França entrou na guerra, tinham já muitos conflitos, tinha um ranço mesmo da Alemanha de muitos anos. Então, a França tinha perdido territórios com a Guerra Franco-Prussiana, lembra lá, em 1870, 1871. Então, a França já tinha uma inimizade com a Alemanha há muito tempo. Com esse tratado de paz, ela não queria negociar, não queria paz mesmo entre a Alemanha e a França. Queria mesmo era pegar as terras que pertenciam a ela e muito mais, né, explorar muito mais a Alemanha. As colônias que pertenciam à Alemanha, que, na verdade, a terra nunca pertenceu a nenhum país europeu, né? A terra pertencia aos africanos, aos asiáticos que moravam lá. Mas eles se sentiam donos das colônias. Então, de acordo com o Tratado de Versalhes, as colônias que eram da Alemanha tinham que ser cedidas aos países vencedores. A Entente, a França, a Inglaterra, enfim. E a Alemanha foi cedeu todas as colônias, a Alemanha já não tinha mais colônia para poder explorar, porque a chance da Alemanha se recuperar mais rápido era através das colônias, e as colônias agora iam pertencer à Entente. Outra medida do Tratado de Versalhes foi as minas de carvão, né? Como vocês sabem, a Inglaterra ela foi aí o berço da Revolução Industrial. Então, para poder movimentar as máquinas que eram a vapor, precisava de carvão. Então, quando a Alemanha ela cede as minas de carvão, faz com que a Inglaterra e outros países também da Entente se aproveitem, se tornem donas das minas, e ali eles vão enriquecer com as riquezas naturais da Alemanha. E isso foi trágico para a Alemanha, mas foi muito bom para a Inglaterra e outros países que tinham a indústria desenvolvida e que, por causa da guerra, tinha parado. Outra coisa que aconteceu é que a Alemanha tinha que pagar 33 bilhões de dólares. Gente, dólares. Tá? Dólares para a Entente, como indenização. E se a gente for converter, né, o dólar hoje está valendo R$ 5 a mais. Né? Se converter, está valendo R$ 5 para cada R$1 brasileiro. Então, é o quê? 5 vezes mais. Então, aqui passa aí de mais de 100 bilhões que a Alemanha tinha que entregar como indenização para a Entente.
Fora isso, vocês lembram que foi na Alemanha que foi feito os primeiros submarinos, os aviões da Alemanha eram os melhores da época, a Alemanha desenvolveu vários tanques. Pois é, gente, os que já tinham sido feitos na Alemanha foram entregues para a Entente, e ela foi proibida, a Alemanha foi proibida de fazer tanques, submarinos, aviões dentro de seu território. Isso foi uma humilhação, né? Que era o que eles mais sabiam fazer, era aquilo que eles tinham muita facilidade, aquilo que eles tinham realmente como se sustentar economicamente. Eles não podiam fazer mais isso, estavam restringidos. E cederam aí boa parte dos seus submarinos para a Entente, não é à toa que eles vão desenvolver também as embarcações, os tanques dele na Segunda Guerra Mundial. Os tanques já eram mais comuns para todos os lados, né? Os aviões também eram mais comuns para todos os lados dos países que participaram da Segunda Guerra Mundial. E o exército deles não podia passar de 100 mil homens. É claro que você pensa assim, 100 mil homens é muita coisa, mas relacionado às outras nações, não chegava nem perto, não era tão ameaçador. Então, a Alemanha ficava restringida porque não ia poder ter uma revanche, e mesmo se tentasse uma revanche, não tinha soldados, exército suficiente para isso. E, claro, né, com essas cedendo territórios. Se você olhar aí o mapa, tem no slide também, mas você pode ver na internet. Se você olhar o mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial, você vai ver que mudou, muitos países foram cedidos, territórios foram dados, outros começaram a surgir por causa de sua cultura, por causa de sua etnia. Então, você vai ver ali um mapa completamente diferente da Europa. O Tratado de Versalhes vai mudar realmente as fronteiras da Europa. Então, como vocês podem analisar, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que esse tratado de paz aqui, na verdade, era mais para poder subjugar mesmo a Alemanha, não era um acordo de paz. Era uma continuação da vingança. Não bastou muitas pessoas morrerem no conflito, porque a morte já é um saldo muito grande, já é um preço muito alto. Né? Tanto do lado da França, da Inglaterra, como da Alemanha, morreram muitos alemães na guerra, e aí não bastou apenas muitas pessoas morrerem de todos os lados, mas ainda tinha que humilhar mais ainda a Alemanha, humilhar mais ainda a república, a recente república que era a Alemanha. Só que aí você pensa, professor, acabou? Não, em 1918, antes da Primeira Guerra Mundial, acabar, estava acontecendo uma gripe, e essa gripe estava matando muitos soldados. E essa gripe invadiu muitos territórios da América, inclusive o Brasil. Essa gripe aí ficou conhecida como a gripe espanhola, e é engraçado que nós estamos vivendo um momento de epidemia também. Né? Que nessa época aqui, inclusive a instituição Fiocruz, ela faz o comentário de que não bastasse os soldados estarem morrendo com os tiros, estavam morrendo com as metralhadoras, ainda tinha a gripe, que os que não morriam com as metralhadoras morriam pela gripe. Então, nós íamos ter, o que nós vamos ter aqui? Né? A gripe espanhola, ela vai matar muita gente, não só na Espanha, mas no Brasil. E o primeiro caso foi registrado nos Estados Unidos. Então, apesar de vocês estão vendo aqui esse nome, a gripe espanhola, né? Aí você pensa, a gripe é da Espanha. Não, gente. O primeiro caso registrado foi em Kansas, nos Estados Unidos. Então, acredita-se que o primeiro lugar aí que teve essa gripe espanhola foi nos Estados Unidos. Claro que isso não é comprovado. Os historiadores acreditam que, na verdade, eles queriam abafar isso, para que não interrompesse a guerra, que eles continuassem mandando soldados, esses soldados infectados infectaram toda a Europa, e a Espanha foi um dos lugares que mais publicou sobre esse assunto. Tinha soldados morrendo em todos os lugares, mas a Espanha, ela realmente focou, publicou muitos artigos falando sobre isso. A Espanha começou a falar sobre os problemas que a gripe trazia para o território. Então, muitos soldados morriam por causa da gripe espanhola. Quando a gripe espanhola chega no Brasil, no final de setembro de 1918, Portugal avisa que seria muito arriscado e que eles deveriam tomar medidas, inclusive uma medida que nós estamos usando hoje, de isolamento, de precaução. E, naquela época, não tinha tanta consciência de higiene, de lavar as mãos. Então, as pessoas não sabiam muito sobre isso. Então, com a gripe espanhola, quando ela chega aqui no Brasil, ela vai matar muitas pessoas,
Principalmente no Sudeste. Principalmente no Sudeste. Por que no Sudeste vai acontecer isso? Porque o Sudeste, nesse período, era o lugar mais urbanizado do Brasil. O Nordeste não era tão urbanizado. As pessoas moravam mais afastadas, moravam nos campos, nas fazendas, no Norte também. Então, como no Sudeste, ali São Paulo, Rio de Janeiro, era o lugar mais urbanizado, foi o lugar onde teve mais mortes no Brasil. 65% da população foi atingida. Em Rio de Janeiro, 14 mil pessoas, 14.348 pessoas morreram. E em São Paulo, em torno de 2 mil. Isso aqui é o mínimo, porque a estimativa é que em Rio de Janeiro foi em torno de 17 mil. E aqui em São Paulo pode ter chegado até 5 mil. Porque esse caso foi muito abafado. O governo ele tentou esconder até onde pôde. O governo, quando ele recebeu a notícia de Portugal de que as pessoas poderiam estar morrendo por conta dessa gripe, ele simplesmente disse que isso não ia acontecer no Brasil, que isso não tinha como acontecer no Brasil, porque por causa do mar essa gripe não ia chegar aqui. Só que como o Brasil estava vivendo a Primeira Guerra Mundial, muitas embarcações iam e voltavam, tanto comercial como dos próprios soldados. Então, soldados infectados já vieram pela Bahia, vieram para São Paulo e acabaram infectando as outras pessoas do Brasil. Aqui também, para a gente terminar a nossa aula hoje, nós temos também sobre a presença das mulheres. A gente pensa assim, mas as mulheres elas ficaram em segundo plano, elas não fizeram nada pela pátria, elas não ajudaram em nada. Pelo contrário, acredita-se que desde o início da antiguidade, desde as primeiras civilizações, as mulheres sempre ocuparam cargos públicos e tomaram decisões importantes, mas só que ela não era escrita. Aqui na Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter essa vantagem, nós temos muitos relatos, provas de que afirmam que as mulheres participaram de forma efetiva da guerra. Por exemplo, aqui, quando os homens foram guerrear, principalmente na Europa, muitas fábricas ficaram abandonadas. Então, as mulheres que já trabalhavam nas fábricas desde o século XVII, século XVIII, elas começaram a assumir verdadeiramente cargos importantes que antes não eram dados a ela. E antes, os salários delas não chegavam nem à metade de um homem. Então, na Primeira Guerra Mundial, só tinha elas nas fábricas. Então, elas começaram a exigir tanto os direitos dela, na legislação, na Constituição, quanto salários iguais aos homens nas determinadas funções. E aqui nós temos também, não sei se vocês já assistiram o filme da Marvel, aqui tem uma personagem, Canário, que aí você pensa assim, isso é coisa da nossa época, né? Mas não, isso foi baseado na Primeira Guerra Mundial, porque tinha algumas fábricas que faziam munições, e essas munições tinham uma tinta amarelada. Então, como elas ficavam o dia todo nessas fábricas, elas saíam com a pele meio amarelada. Então, os homens chamavam elas pejorativamente de canários, né? Ficou conhecido como canário e virou uma heroína da Marvel. E quem pensa que as mulheres não pegaram em armas está enganado. Por quê? Porque as mulheres elas não iam só para a guerra, para o campo de batalha como enfermeira. Elas iam também, principalmente as russas, elas usavam metralhadoras, elas usavam armas, igualmente aos homens. Então, elas ajudaram efetivamente na guerra. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei muito rápido, mas qualquer coisa, a gente vai estar conversando no WhatsApp, conversando nas mídias, e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau.